Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição vamos conversar sobre TV digital. E o nosso entrevistado é o professor Marcelo Zufo. Prazer recebê-lo aqui, professor. Prazer, como vai? Tudo bom, Fábio? Graças a Deus, tudo bem. Professor Marcelo Zufo, a quantas anda a nossa TV digital? Nós começamos o projeto de digitalização do Brasil no começo da década de 2000. Inauguramos com tecnologias brasileiras as transmissões da TV digital em 2007. Foi um esforço incomparável da engenharia nacional. E agora nós estamos indo para a fase que nós chamamos do desligamento da TV analógica. Ou seja, neste momento, nós estamos com transmissões de TV aberta, analógica, e TV aberta digital. Então, as pessoas têm a opção de sintonizar com as TVs de tubo, que são TVs antigas, ou com as novas tecnologias de TVs de tela plana, de alta definição, né? Mas em 2018, encerram-se no Brasil as transmissões analógicas. E neste espaço que será aberto pelas transmissões analógicas, será inserida a tecnologia de 4G. Então o Brasil ele vai se encontrar numa situação inédita em que nós vamos ter as duas tecnologias mais avançadas do mundo. Nós vamos ter a tecnologia de TV digital aberta, digital, e nós vamos ter a tecnologia de 4G para banda larga móvel, convivendo ao mesmo tempo. E aí nós podemos pensar em situações até mais avançadas no contexto tecnológico. Fala-se muito hoje da TV digital híbrida, em que você combina a banda larga com a TV aberta, criando oportunidades inimagináveis do ponto de vista da transmissão e da disseminação de conteúdo digital. Por exemplo, intensificando a interatividade? Por exemplo, intensificando a interatividade. Por exemplo, aumentando a educação à distância, aumentando a telemedicina. E, no fundo, nós temos um grande processo de engenharia por trás, porque nós somos um país de dimensão continental, são praticamente 6 mil municípios brasileiros que têm que ser contemplados e, infelizmente, nós temos o contexto da assimetria regional, ainda da distribuição inegualitária de renda, o que nos leva a ter contextos muito específicos de região para região no país todo. Muito se falou da implantação do sinal digital que seria preciso aí subsidiar conversores, ou seja, para que a população como um todo pudesse ter acesso. Como é que ficou essa questão de acesso à tecnologia para a TV digital, Zufo? Isso está contemplado no edital de 4G. Aliás, o edital de 4G que o Brasil realizou em 2014, ele foi muito exitoso, porque, veja, no momento de crise mundial, o Brasil consegue alguns bilhões de reais no leilão da tecnologia de 4G, que justamente vai ocupar o espaço da TV aberta analógica. Mas nós conseguimos grandes vitórias, que é a conexão de hospitais, escolas, avanços na telefonia rural, e contempla também o edital a concessão de conversores para aquelas parcelas da população que não têm renda para fazer a migração para a TV digital. Ou seja, aquela população que quer continuar com seu televisor de tubo. E aí, nesse caso, a gente pode tomar vantagem da TV digital usando o conversor, que transformaria o sinal analógico da TV de tubo num sinal com uma qualidade até superior ao DVD. Ou seja, as pessoas não precisam necessariamente descartar o seu televisor de tubo. O conversor digital vai permitir que essa TV tenha um certo tempo de vida ainda. Perfeito. Nós estamos conversando com o professor Marcelo Zufo, nos atualizando a respeito de como está o processo de digitalização do sinal de televisão aqui no Brasil. Professor Zufo, também foi falado de um sistema brasileiro, o senhor me corrija se a nacionalidade mesmo for brasileira, um software que iria fazer com que a nossa TV ficasse mais interativa,
Queria que o senhor comentasse a respeito desse software e como nós podemos, hoje, ainda sem a totalidade do sinal digital no nosso país, como é que a gente pode contemplar como vai ser a interatividade na TV? Olha, historicamente, o Brasil ele segue uma trajetória mundial na evolução da TV. Nós podíamos desenvolver um sistema disruptivo ou incremental. No caso do Brasil, nós aprendemos muito com os acertos e erros de outros países. Na sequência histórica, Estados Unidos, Europa e Japão. Cada sistema aprimorou e melhorou em relação ao anterior. Neste caso, no momento que o Brasil entra no jogo de definir o seu padrão, nós tínhamos como melhor padrão até então estabelecido no mundo o padrão japonês, que foi, de fato, uma grande melhoria do sistema europeu. Então, o Brasil ele pega esse sistema, ele reengenheira todo o sistema. Nós temos uma versão muito aprimorada na questão da alta definição, na questão da mobilidade. E há essa questão de que o brasileiro é muito bom em software. Então, nós queríamos ter uma evolução muito grande na tecnologia de interação, né? Isso cria-se o que a gente chama do Sistema Brasileiro de TV Digital. Esse sistema hoje ele é adotado por 13 países da América Latina. Pouco se fala sobre isso, mas na América Latina, o único país que não adotou a mesma tecnologia que o Brasil foi a Colômbia. Nós hoje, com a tecnologia brasileira, e com todas as dificuldades que nós temos, e não ter uma indústria local, tal, dificuldades de exportação de tecnologia, nós atingimos hoje praticamente 500 milhões de pessoas com a tecnologia brasileira, que é tudo. É a modulação, a codificação, a sinalização e o software. É uma tecnologia brasileira. É uma tecnologia brasileira, é uma contribuição brasileira no contexto mundial. Nós sofremos dificuldades porque não existe interatividade sem internet. Ponto. Não existe interatividade sem internet. Você não consegue se comunicar com a emissora se você não tiver a internet conectada. O chamado canal de retorno. Então, hoje, o Brasil ele faz parte de processos globais. Eu estou justamente agora, nesse momento, coordenando uma grande iniciativa Brasil-Europa, em que, com a possibilidade da internet chegar no televisor, isso é uma coisa recente, com a TV conectada, nós estamos reinventando a tecnologia brasileira para que ela possa ser conectada à internet e você, num cenário que você vai ter banda larga e você vai ter TV aberta, você criar essa famosa ponte que não existe ainda hoje entre a TV aberta e a TV internet. E provavelmente nós teríamos algumas reinvenções nesse contexto da interatividade, porque eu sou professor da eletrônica e a gente sabe que nesta área a inovação é muito forte. A tecnologia eletrônica, a cada 18 meses, fica obsoleta. Isso não significa que o que nós fizemos foi perdido. É mais uma etapa nesse aprendizado. Mas eu acredito que nós temos cenários tecnológicos incríveis no Brasil a partir de 2018. Principalmente com o que nós chamamos do desligamento da TV analógica. Estamos conversando sobre TV digital no Brasil com o Marcelo Zufo. No próximo bloco, mais assuntos a respeito desse sistema que está sendo implantado no nosso país. A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta no Jornal do Engenheiro falando sobre TV digital. E o nosso convidado é o professor Marcelo Zufo. Zufo, você falou da importância da internet para a interatividade. Aliás, a interatividade depende dela. A gente tem no nosso país muitas reclamações a respeito da nossa atual banda larga. E até o próprio sinal hoje 3G que está sendo também aí passado para o 4G. Esses problemas são
políticos, estruturais, ou tudo isso junto? Olha, essa é uma excelente pergunta. A gente tem discutido isso muito no sindicato. Aliás, o Sindicato dos Engenheiros, ele está criando um novo projeto relacionado com a universalização da banda larga. Há alguns anos atrás, há mais de uma década, quando a gente privatizou a telefonia no Brasil, a gente adotou um modelo extremamente liberalizante. E esse modelo liberalizante, ele não trouxe às empresas que atuam no setor compromissos e obrigações de investimento de infraestrutura. O que nos coloca o Brasil na lanterninha em termos de infraestrutura de internet no mundo. Hoje o Brasil se destaca entre as 10 maiores economias do mundo e nós estamos em posições abaixo da posição 60 ou 70. A última posição nossa é a 69ª em ranking de internet. Isso depende eminentemente de dois problemas. Falta de investimento em infraestrutura e imposto muito alto, que são heranças de uma privatização feita de uma forma assodada. No movimento liberalizante que houve da nossa privatização, acreditava-se que essas questões seriam resolvidas pelo próprio mercado, e não ocorreu. Soma-se a isso uma expansão muito grande do nosso consumo. O nosso consumo no setor de telecomunicações, apesar da economia crescer a um dígito por ano, o setor de comunicação, principalmente recentemente, cresceu durante 4, 5 anos a 2 dígitos ao ano. Ou seja, nós tivemos uma expansão muito grande na nossa base de consumidores, nós tivemos a não obrigatoriedade de investimento em infraestrutura e uma incidência tarifária muito alta na figura do ICMS. Então, isso criou esse problema conjuntural, que é o seguinte: nós temos uma banda larga ruim, porque hoje ninguém mais quer saber de telefonia. A banda larga, a telefonia fixa e a própria telefonia móvel, com o WhatsApp, com essas novas tecnologias, está sendo engolida pela banda larga. Então, o problema fundamental que nós temos é a banda larga. E o Brasil está dando um passo na banda larga móvel com 4G. Nós temos muito ao que caminhar no que a gente chama da banda larga fixa backbone. Porque, infelizmente, pela dimensão continental que o Brasil tem, nós estamos falando de investimentos que podem chegar a centenas de bilhão de reais. Porque é fibra que tem que ser passada pelo país todo. E isso é um nó conjuntural que nós temos. Então, nós temos alguns cenários otimistas: desligamento da TV digital, integração, implantação do 4G no Brasil, que vai ser uma revolução em termos de consumo e oferta de tecnologia. Mas nós temos esse problema conjuntural e eu acho que, acertadamente, o sindicato, levantando esse projeto estruturante na questão da universalização da banda larga, ele se posiciona de uma forma assim, muito arrojada e moderna, atacando um problema fundamental que a sociedade brasileira tem hoje. Perfeito. Aproveitando essa deixa, Zufo, conte um pouco para nós qual que é a sua participação nos sindicatos de engenheiros. Nós temos diversos grupos de discussão onde você atua conosco e a importância deste trabalho de engenharia para que o progresso no Brasil possa ser debatido. Olha, o Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo é um trabalho voluntário que eu fiz, que eu trabalho já há alguns meses. Antes de mais nada, assim, o Sindicato dos Engenheiros é um espaço de construção de propostas e de diálogo sobre as questões fundamentais da engenharia fantástico. Você consegue, ao mesmo tempo, trabalhar com uma abertura e com uma profundidade muito grande, até em função da alta qualidade da engenharia no Estado de São Paulo e no Brasil. Nós temos engenheiros com alta e grande trajetória profissional no seu exercício da engenharia ao longo dos últimos anos, pegando todas as transformações fundamentais que o Brasil passou e está passando.
e você tem uma comunhão de gerações, você tem engenheiros que passaram por isso, você tem engenheiros atuantes e você tem a garotada que está vindo. Então, o sindicato é uma plataforma fantástica para a formulação dos grandes desafios da engenharia, não só no estado de São Paulo e no Brasil. E eu, particularmente, participo desse comitê de comunicação e telecomunicações. E tem sido um prazer, assim, tem sido um comitê muito pujante e muito ativo nos seus debates relacionados não só com o diagnóstico, mas com propostas para a gente construtivamente resolver as questões da grande engenharia brasileira. Zufo, quero muito agradecer a sua presença aqui, mas esses esclarecimentos para o Jornal do Engenheiro. É um grande prazer, tem sido para mim não só um grande prazer, mas uma honra estar cercado por profissionais de tão alto gabarito no sindicato. Obrigado, Zufo. Muito obrigado, Fábio. Essa edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco.